Atenção para o top de 5 fotos estranhas do presidente da Câmara dos Deputados. Boa noite. Ok, vamos nos recompor. O poder legislativo no Brasil ele está instituído de acordo com o artigo 2º da nossa Constituição Federal, que fala o seguinte: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Sabia não? E esse modelo de divisão de poderes presente na nossa Constituição, nos ensinamentos de Montesquieu. Que bom! Na verdade, não era nenhuma novidade. Anteriormente, o filósofo John Locke e o próprio Aristóteles já falavam sobre esse tema. Lá na Grécia Antiga, o Aristóteles já falava em divisão de funções. Ele dizia que o soberano tinha a função de editar normas, aplicá-las através da administração pública e também tinha a função de julgamento. Só que essa forma de pensar de Aristóteles propunha que uma pessoa só concentraria todos esses poderes. E essa ideia foi utilizada durante o início da Idade Moderna no absolutismo, e isso gerava muitos abusos. E a população, já revoltada com esses desmandos dos reis e esses abusos de poderes, começou a pensar em formas de poder limitar estes poderes. É o bichão mesmo, hein, doido? Surgem então os pensadores iluministas. Dentre eles, havia um que se chamava John Locke, e ele já propunha uma melhoria da teoria de Aristóteles. Ao invés dos poderes estarem concentrados todos na mão do soberano, ele propunha a divisão de poderes em órgãos diferentes, um órgão legislativo, um órgão executivo e um órgão judiciário. Só que o grande problema na teoria de Locke era que tanto o executivo quanto o judiciário eram subordinados ao poder legislativo. E isso não resolvia o problema. Pode isso, Arnaldo! Inspirado nas ideias de John Locke, surge no século XVIII um filósofo chamado Montesquieu. Ele era francês e propunha que, ao invés do poder legislativo ter uma primazia entre o poder executivo e judiciário, cada um tivesse a sua função independente entre si. É mesmo, é? Esse pensamento veio para o Brasil após o golpe de Estado sofrido pelo imperador Dom Pedro II, que acabou originando a nossa República, em 1889. É o que eu sempre digo. Também no curso da história surgiu uma nova teoria que buscava delimitar ainda mais os poderes executivo, legislativo e judiciário, que é a teoria dos pesos e contrapesos. Aplicar o sistema de freios e contrapesos significa conter o abuso dos outros poderes para manter um certo equilíbrio. Por exemplo, quando o judiciário declara inconstitucionalidade de uma lei, é um freio ao poder legislativo que poderia conter uma arbitrariedade. Não consigo gravar muito bem o que você falou. Mas afinal, o que faz o poder legislativo? Estou lhe respondendo, não sei. A principal função do poder legislativo é criar leis de interesse nacionais, de acordo com a competência da União, estados e municípios. E essas leis devem ser de acordo com a Constituição Federal, tanto em seu aspecto formal quanto material. Além de legislar, a outra função principal do poder legislativo é fiscalizar as contas do poder executivo. Eu me distraí aqui, Fátima. Eu fiquei tão empolgado com o M International, desculpa. Essa união de legislar e fiscalizar as contas do poder executivo são as chamadas funções típicas do poder legislativo. Quando o poder legislativo administra a sua estrutura interna ou julga autoridades por crime de responsabilidade, ele está fazendo as suas atividades atípicas, pois essas são atividades típicas do poder executivo e legislativo, respectivamente. Sabia não? Vamos entender um pouquinho a organização do poder legislativo.
organização não deu. Uma polícia militar, gostaria de chamar a polícia militar que proteja o deputado. Ok, vamos nos recompor. A organização do Poder Legislativo pode ser observada em diferentes escalas. Nós temos a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Que bom. A organização do Poder Legislativo em âmbito federal, ou seja, no âmbito da União, estrutura-se pela forma bicameral. O artigo 44 da Constituição Federal é que nos diz isso, ou seja, é composto por duas casas. A Câmara dos Deputados, que representa o povo, e o Senado Federal, que representa os estados. Juntas, essas duas casas formam o Congresso Nacional. Lembra das bolinhas? Uma assim, outra assim, elas. Não entendi o que você falou. Ok, vamos nos recompor. As esferas estaduais e municipais trabalham apenas com uma casa legislativa, apresentando-se assim o sistema denominado unicameralismo. Você me esperava, né, velho? Os órgãos legislativos na esfera estadual são as assembleias legislativas e na esfera municipal são as câmaras dos vereadores. A Constituição Federal dispõe no seu artigo 22 os temas legislativos de competência exclusiva da União, composto por 29 incisos, os quais destacam-se vários temas, como direito civil, eleitoral, penal, populações indígenas, dentre outros temas. Sabia não? É conferido aos estados a auto-organização e a auto-legislação, com a possibilidade da edição de leis próprias pelos legisladores estaduais, conforme disposto no artigo 25 da Constituição Federal, que diz: os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. Isso está na Constituição Federal de 88. É mesmo? Na esfera municipal está previsto, a partir do artigo 30 da Constituição Federal, a competência dos municípios para legislar sobre os assuntos locais. O inciso 1º diz exatamente isso, e de forma a complementar as leis estaduais e federais. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Para encerrar essa etapa, a senhora Débora Ferreira. Presta atenção, não é porque é a casa do povo que qualquer um pode falar. Estão deixando qualquer um falar na casa dos vereadores. Uma gestão extremamente eficiente e eficaz. A Câmara dos Deputados Federais é composta por 513 deputados eleitos pelo voto do povo para um mandato de 4 anos. Mas tem deputados que também têm mandado. Acho que é de prisão. Bom, enfim. Voltando ao assunto, os deputados representam os anseios do povo junto ao Congresso Nacional. Cada estado tem sua representatividade de forma proporcional, ou seja, o número de representantes varia de acordo com a população de cada estado. Por exemplo, o estado de São Paulo possui 70 deputados, já o estado de Roraima apenas 8. Que bom! Em escala estadual, o número de deputados estaduais depende do número de deputados federais, eleitos para a correspondente unidade federativa. Isso está no artigo 27, caput, da Constituição Federal. Nos estados com até 12 deputados federais, o cálculo é direto. Multiplica-se o número de deputados federais por 3 e tem-se o número de vagas na Assembleia Legislativa. Nos estados com mais de 12 deputados federais, cada deputado federal equivale a um estadual. Legal! A escala municipal está determinada pelo artigo 29 da Constituição Federal, que nos traz que o número de vereadores é proporcional ao número de habitantes do município, tal como apontado na Constituição. Blá, blá, blá. Conforme o artigo 51 da Constituição Federal de 1988, compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar, por 2/3 dos seus membros, a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado, proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentados no Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, elaborar seu regimento interno, dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação,
transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para a fixação de expectativas e remunerações, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não consigo gravar muito bem o que você falou. As principais atribuições de um deputado federal são propor leis, discuti-las e aprová-las, debater políticas públicas, fiscalizar o Poder Executivo, autorizar o processo contra o Presidente da República e aprovar o Orçamento da União, conjunto de leis formadas pelo Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária da União. Você viu o que o deputado faz? Viu? Mas não entendeu, não? Eu também não. O Senado Federal é composto por 81 senadores eleitos pelo voto do povo para mandatos de 8 anos. São nomeados 3 senadores por estado. Diferente dos deputados federais, que são representantes do povo no Congresso, os senadores são os representantes do estado no Senado Nacional. Tenha vergonha na cara, seu político safado! E a cada 4 anos há uma renovação das cadeiras, sendo uma das eleições votando para uma das 3 vagas para senadores e na outra eleição votando para 2 senadores das 3 vagas. Enquanto os deputados federais representam os anseios do povo, os senadores representam as necessidades do Estado. Iremos ver agora as principais atribuições do Senado Nacional. Conforme o artigo 52 da Constituição de 1988, compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. E daí? Lamento, quer que faça o quê? Bem como os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza conexos com aquelas, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União dos crimes de responsabilidade. Aprovar previamente, por veto secreto, após a arguição pública, a escolha de magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição, ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo Presidente da República, autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Além das atribuições destacadas, os senadores possuem funções análogas aos dos deputados federais, mesmo estando em casas diferentes. Dentre essas atribuições podemos citar processar e julgar o presidente da República, vice-presidente, acabou, porra! Ministro do Supremo Tribunal Federal, membros do Conselho de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Escolher ministros do Tribunal de Contas indicados pelo Presidente da República, presidente e diretores do Banco Central, procurador da República, chefe de missão diplomática e outros cargos de lei que eu não entendi o que ele falou. Eu também. Então é de extremamente importância a participação do povo nas eleições para a escolha de seus representantes. Não acreditem em falsas promessas. Acompanhe seu candidato através do site das câmaras dos deputados e observe o que ele tem realizado de projeto em benefício da sua comunidade. Lembram que não acreditem em falsas promessas. Lembra do Tiririca? Joel! Que dizia, voltem no Tiririca. Pior que tá, não fica. Ok, vamos nos recompor. Ficou bem pior. Você sabe como funciona o processo legislativo brasileiro? Não! O processo legislativo está previsto no artigo 59 e seguintes da Constituição Federal de 1988. Ele compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Na elaboração das leis, tudo começa com o projeto de lei, que após votado e sancionado, ele se transforma em lei.
Segundo o artigo 61 da Constituição Federal, a iniciativa das leis cabe a qualquer deputado, senador federal, ao presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos. Os debates dos projetos de lei são iniciados na Câmara dos Deputados e, caso seja aprovado tanto na Câmara dos Deputados como depois pelo Senado Federal, será enviado ao Presidente da República para sanção, caso ele concorde, ou veto, caso ele discorde. Eu sou Messias, mas não faço milagre. Ele concordando, o projeto então vira lei. Lembrando, todos os projetos passam pela Comissão de Constituição e Justiça, que avalia se eles estão de acordo com a Constituição Federal. A Constituição é também uma lei, a lei maior, que organiza o Estado e define os direitos e deveres do cidadão. Isso é tudo, pessoal.